Existe um horário da noite em que o silêncio parece ganhar vida. As luzes da cidade diminuem, as conversas acabam, os celulares param de tocar. E enquanto muitos dormem profundamente, algumas pessoas continuam acordadas, olhando para o teto, tentando entender o que está acontecendo dentro delas. O corpo está cansado, mas a mente continua desperta. Os olhos querem descansar, mas a alma parece estar em alerta. E o mais estranho é que muitas vezes nem existe um motivo totalmente claro para aquilo. Não é apenas insônia comum, não é apenas preocupação natural. Existe algo espiritual acontecendo. Existe uma batalha invisível acontecendo na madrugada. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez existam noites em que você tenta dormir, vira de um lado para o outro, fecha os olhos, mas sente como se sua mente estivesse sendo pressionada por pensamentos, emoções e inquietações que não consegue explicar. E quanto mais a noite avança, mais intensa parece ficar essa sensação. Há momentos em que você sente vontade de orar sem nem entender exatamente o porquê. Em outros momentos, uma tristeza repentina invade seu coração. Às vezes, surgem lágrimas silenciosas. Às vezes, surge um peso espiritual difícil de explicar. E então, você começa a se perguntar: por que isso acontece comigo? O que muita gente não percebe é que pessoas espiritualmente sensíveis frequentemente enfrentam batalhas mais intensas durante a madrugada. Porque existe um ambiente espiritual invisível que o mundo natural não consegue enxergar. Enquanto muitos vivem distraídos apenas com aquilo que os olhos podem ver, existem pessoas que carregam uma percepção espiritual diferente. E é exatamente por isso que o inimigo tenta atacar suas noites. Os vencedores espirituais raramente vivem uma guerra apenas durante o dia. Muitas das maiores batalhas acontecem quando tudo parece silencioso. Porque é na madrugada que pensamentos ficam mais altos, emoções ficam mais profundas e guerras espirituais tentam atingir a mente do escolhido. O inimigo sabe que uma mente cansada emocionalmente se torna mais vulnerável ao medo, à ansiedade e ao desânimo. Por isso, uma das estratégias mais antigas das trevas é atacar justamente o descanso daqueles que carregam propósito espiritual. Existe algo muito importante que você precisa entender logo no começo desta mensagem. Nem toda inquietação noturna é apenas física ou emocional. Existem momentos em que Deus permite que alguém acorde durante a madrugada, porque o céu está chamando essa pessoa para um nível maior de intimidade espiritual. Muitos homens e mulheres de Deus viveram encontros profundos com o Senhor justamente durante a noite. Foi durante a madrugada que Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Foi durante a noite que Jacó teve experiências espirituais transformadoras. Foi em vigílias noturnas que muitos profetas receberam direção do céu. Até Jesus frequentemente se retirava de madrugada para orar sozinho. Isso revela algo poderoso. Enquanto o mundo dorme, existem momentos em que o céu chama alguns escolhidos para ambientes espirituais mais profundos. Existe um versículo extremamente forte em Salmos que diz: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Salmos 119, 62. Observe a profundidade disso. O salmista não estava acordado apenas por preocupação. Havia uma conexão espiritual acontecendo naquele horário. Existe algo na madrugada que favorece encontros profundos com Deus. O silêncio da noite remove distrações. O barulho do mundo diminui. E muitas vezes é nesse ambiente silencioso que o Espírito Santo começa a tratar áreas profundas dentro da alma. Só que o problema é que muitos vencedores espirituais não entendem isso. Eles começam a acreditar que estão apenas ficando emocionalmente fracos. Pensam que perderam a paz. Pensam que algo está errado consigo mesmos. Mas em muitos casos existe uma sensibilidade espiritual sendo despertada.
Há pessoas ouvindo esta mensagem que perceberam uma mudança nos últimos meses. Você começou a acordar mais durante a madrugada, sentiu mais vontade de orar, passou a refletir mais profundamente sobre sua vida, começou a sentir um peso espiritual em certos ambientes. Em alguns momentos, sentiu até necessidade de se afastar de distrações para buscar mais a presença de Deus. E talvez você ainda não tenha percebido, mas isso pode ser sinal de que o céu está trabalhando algo novo dentro de você. Porque os vencedores espirituais não vivem apenas no nível natural. Existe uma guerra invisível tentando impedir o crescimento deles. Quanto maior o propósito sobre alguém, maior costuma ser a pressão espiritual ao redor dessa pessoa. O inimigo não desperdiça energia atacando quem já está espiritualmente adormecido. As maiores guerras costumam acontecer sobre aqueles que carregam luz espiritual. E uma das razões pelas quais muitos escolhidos não conseguem dormir a noite inteira é porque suas almas estão sendo preparadas para discernir ambientes espirituais mais profundos. Existem pessoas que entram em qualquer lugar e não percebem nada espiritualmente. Mas existem outras que sentem o ambiente, sentem opressão, sentem peso, sentem inquietação e muitas vezes nem conseguem explicar o motivo. Isso acontece porque a sensibilidade espiritual começa a crescer, só que junto com ela também vem a necessidade de maturidade. Porque nem toda madrugada acordado significa ataque espiritual. Às vezes Deus está apenas chamando você para perto dele. Em outros momentos, o Senhor está tentando desacelerar você. Há pessoas tão ocupadas durante o dia que a única hora em que conseguem ouvir Deus é na madrugada. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Durante o dia, existe correria, distração, responsabilidades, barulho, redes sociais, preocupações e pessoas falando o tempo inteiro. Mas quando chega a madrugada, tudo silencia. E nesse silêncio, aquilo que estava escondido dentro da alma começa a aparecer. Muitos vencedores espirituais carregam dores profundas que ninguém conhece. Durante o dia conseguem sorrir, trabalhar e continuar normalmente. Mas quando a noite chega, emoções reprimidas começam a emergir. O coração começa a revisitar batalhas antigas. Pensamentos sobre futuro, propósito e espiritualidade ficam mais intensos. E então a pessoa percebe que existe algo dentro dela que precisa ser tratado. O céu usa muitas madrugadas para confrontar o coração do escolhido, porque existem áreas da alma que só aparecem quando tudo fica silencioso. Durante o dia, conseguimos nos distrair facilmente, mas à noite, diante do silêncio, a verdade interior aparece. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos homens de Deus. Elias entrou em crise emocional depois de viver grandes vitórias espirituais. Davi derramava lágrimas durante a noite em vários momentos dos Salmos. Jeremias enfrentou dores internas profundas enquanto carregava um chamado profético pesado. Isso revela algo importante. Até os mais fortes espiritualmente enfrentam batalhas emocionais silenciosas. E talvez uma das maiores mentiras que o inimigo colocou sobre muitos escolhidos seja fazê-los acreditar que sentir cansaço emocional significa fraqueza espiritual. Não significa. Existem pessoas fortes espiritualmente que ainda choram em silêncio. Existem pessoas cheias de fé que ainda enfrentam noites difíceis. Existem vencedores espirituais que travam guerras internas que ninguém imagina. Só que existe uma diferença poderosa. O vencedor espiritual pode até passar pela noite, mas ele não permanece derrotado nela, porque mesmo cansado, continua buscando Deus. Mesmo em lágrimas, continua orando. Mesmo em silêncio, continua acreditando que o céu ainda está trabalhando.
Talvez você tenha chegado até esta mensagem pensando que estava sozinho nessa batalha. Talvez acreditasse que ninguém entenderia suas madrugadas difíceis, seus pensamentos intensos ou essa inquietação que às vezes parece impossível de explicar. Mas Deus conhece cada noite sem dormir. O céu vê cada lágrima silenciosa e existe algo acontecendo no mundo espiritual que talvez você ainda não consiga enxergar completamente. Porque algumas pessoas estão apenas perdendo o sono, mas outras estão sendo despertadas espiritualmente. Se você acredita que Deus está usando até as suas madrugadas difíceis para fortalecer sua alma e preparar algo maior na sua vida, escreva nos comentários: em Deus venço todas as batalhas. Existe um detalhe espiritual que poucas pessoas entendem sobre as madrugadas difíceis dos vencedores espirituais. Muitas vezes, Deus permite certas noites inquietas porque está tentando fortalecer alguém antes de uma grande mudança. O problema é que quase ninguém percebe isso enquanto está no meio do processo. Quando a mente está cansada, quando o coração está sobrecarregado e quando o silêncio da madrugada parece esmagar a alma, a tendência natural do ser humano é pensar que tudo está desmoronando. Mas nem toda noite difícil significa derrota. Algumas noites são treinamentos espirituais invisíveis. Há pessoas ouvindo esta mensagem que sentem como se estivessem vivendo uma batalha constante dentro da mente. Durante o dia, conseguem funcionar normalmente, mas quando a noite chega, pensamentos começam a surgir sem parar. Preocupações aumentam, reflexões profundas aparecem, emoções antigas retornam. Em alguns momentos, parece até que existe uma guerra acontecendo dentro da cabeça. E sabe o que é mais impressionante? Muitos dos escolhidos mais fortes espiritualmente passam exatamente por isso antes de viverem fases importantes do propósito. Porque Deus nunca leva alguém para um novo nível sem antes fortalecer seu interior. O céu sabe que as próximas batalhas exigirão mais maturidade, mais discernimento e mais resistência espiritual. E uma das formas que Deus usa para trabalhar isso é permitindo processos silenciosos durante a madrugada. Talvez você esteja vivendo um desses processos agora. Você tenta descansar, mas sente como se sua alma estivesse sendo chamada para algo mais profundo. Às vezes, surge uma necessidade intensa de oração. Outras vezes, você sente vontade de se afastar de distrações e buscar mais a presença de Deus. Em alguns momentos, uma inquietação espiritual toma conta do coração, mesmo quando aparentemente está tudo normal ao redor. Isso acontece porque o Espírito Santo frequentemente começa a despertar áreas espirituais que estavam adormecidas. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa comum e um vencedor espiritual. O vencedor espiritual não consegue mais viver completamente anestesiado pelas distrações do mundo. Há algo dentro dele que o incomoda, algo que o chama para a profundidade. Algo que faz com que certas conversas pareçam vazias, certos ambientes pareçam pesados e certas prioridades percam sentido. E quanto mais esse despertar espiritual cresce, mais intensas muitas vezes se tornam as madrugadas. Porque é durante a noite que Deus confronta áreas escondidas da alma. Durante o dia, conseguimos esconder dores atrás de responsabilidades, compromissos e distrações. Mas na madrugada, quando tudo silencia, o coração fica exposto diante de Deus. E é nesse lugar que o Senhor começa a revelar aquilo que precisa ser tratado. Há pessoas que passaram anos fugindo emocionalmente de certas dores. Outras esconderam traumas tão profundamente que acreditavam já ter superado tudo. Mas Deus conhece cada ferida invisível. O Senhor sabe exatamente quais áreas ainda precisam de cura antes da próxima fase do propósito. E muitas vezes, as madrugadas inquietas são resultado desse tratamento espiritual acontecendo dentro da alma. Porque o céu não quer apenas usar alguém externamente. Deus quer restaurar internamente. O problema
é que cura profunda quase nunca acontece no conforto. Ela acontece no confronto. Acontece quando o Senhor começa a mexer em áreas que estavam escondidas há muito tempo. Existe um versículo poderoso em Lamentações que diz: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Lamentações 2:19. Observe algo forte nesse texto. Existe um chamado espiritual acontecendo durante a noite. O profeta não fala apenas sobre ficar acordado. Ele fala sobre derramar o coração diante de Deus. Porque existem momentos em que a madrugada se transforma em altar. O silêncio vira ambiente de encontro espiritual. E aquilo que parecia apenas sofrimento começa a produzir intimidade com Deus. Muitos vencedores espirituais nasceram exatamente em noites difíceis. Não fisicamente, mas espiritualmente. Foi durante momentos de dor, silêncio e lágrimas que muitos descobriram a profundidade da presença de Deus. Porque há revelações que só acontecem quando tudo ao redor fica silencioso. Talvez você ainda não tenha percebido, mas algumas das suas noites mais difíceis podem estar moldando a pessoa que Deus está levantando para o futuro. O problema é que ninguém gosta do processo. Todos querem a vitória, mas poucos entendem o preço do fortalecimento espiritual. Existe algo muito profundo sobre as madrugadas dos escolhidos. Nelas, Deus frequentemente quebra dependências emocionais. Durante o dia, muitas pessoas conseguem se sustentar através de distrações, elogios, rotina e companhia. Mas na madrugada, quando o silêncio chega, aquilo que realmente sustenta a alma fica evidente. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas sentem tanto desconforto durante a noite, porque Deus está revelando vazios internos que foram ignorados durante anos. Há pessoas que descobriram na madrugada o quanto estavam emocionalmente cansadas. Outras perceberam que estavam vivendo distantes espiritualmente. Algumas entenderam que estavam tentando preencher a alma com coisas que nunca poderiam trazer verdadeira paz. Só que existe uma batalha espiritual tentando impedir muitos escolhidos de entenderem isso. O inimigo quer transformar o processo de despertar espiritual em desespero emocional. Ele tenta convencer a pessoa de que ela está quebrada, abandonada ou perdida. Tenta fazer o escolhido acreditar que nunca terá paz novamente. Mas isso é mentira. O céu não está destruindo você, o céu está despertando você. Há uma diferença muito grande entre alguém que simplesmente perde o sono e alguém que está sendo trabalhado espiritualmente por Deus. Porque no meio da inquietação espiritual nasce discernimento, nasce profundidade, nasce sensibilidade à presença de Deus. E muitas vezes aquilo que parecia apenas sofrimento era, na verdade, o início de um novo nível espiritual. Foi assim com Jacó. Em uma noite aparentemente comum, ele teve um encontro que mudou completamente sua identidade. Foi assim com Samuel, que ouviu a voz de Deus enquanto todos dormiam. Foi assim com Paulo, que passou por processos profundos antes de viver plenamente seu chamado. Isso revela algo poderoso. Deus frequentemente trabalha no invisível antes de manifestar algo no visível, e as madrugadas se tornam parte desse processo. Talvez existam noites em que você sente vontade de chorar, sem nem conseguir explicar exatamente o motivo. Em outros momentos, sente um peso espiritual tão forte que parece impossível descansar completamente. E às vezes até surge medo dentro do coração. Mas existe algo importante que você precisa lembrar. O mesmo Deus que permite o processo também sustenta você dentro dele. O Senhor conhece seus limites emocionais. Ele vê o cansaço que ninguém percebe. Vê as batalhas mentais que você esconde das pessoas. Vê as lágrimas silenciosas que ninguém testemunhou. E mesmo quando você acha que está sozinho durante a madrugada, o céu continua presente.
Existe algo muito poderoso sobre os vencedores espirituais. Eles aprendem a transformar noites difíceis em encontros com Deus. Enquanto algumas pessoas apenas se desesperam no silêncio, os escolhidos aprendem a buscar direção, força e intimidade na presença do Senhor. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando ensinar a você agora. Em vez de enxergar cada madrugada difícil apenas como sofrimento, o céu quer transformar esse tempo em crescimento espiritual. Porque há coisas que só podem ser aprendidas quando tudo fica silencioso. Talvez a sua alma esteja sendo preparada para ouvir Deus de uma forma mais profunda. Talvez seu coração esteja sendo fortalecido para suportar responsabilidades maiores. Talvez o Senhor esteja arrancando distrações, curando feridas e despertando dons espirituais que estavam adormecidos. Embora agora pareça cansativo, um dia você entenderá que algumas das maiores transformações da sua vida começaram exatamente nas noites em que você pensou que estava apenas lutando para dormir. Existe um momento muito específico na caminhada dos vencedores espirituais, em que a madrugada deixa de ser apenas um horário difícil e passa a se tornar um campo de batalha entre aquilo que Deus está construindo e aquilo que o inimigo tenta destruir. Porque quanto mais alguém se aproxima do propósito, mais intensa costuma ficar a pressão invisível ao redor dessa pessoa. O problema é que muita gente ainda não entendeu que existem guerras espirituais que começam primeiro na mente antes de aparecerem nas circunstâncias externas. Há pessoas ouvindo esta mensagem que estão cansadas mentalmente, não necessariamente cansadas fisicamente, mas emocionalmente esgotadas. A mente não desacelera, os pensamentos não silenciam. Existe uma sensação constante de alerta interior, como se algo estivesse pressionando a alma o tempo inteiro. E muitas vezes isso se intensifica exatamente durante a noite. Quando tudo deveria estar em paz, a mente parece entrar em conflito. Pensamentos sobre futuro, medo, propósito, fracasso, espiritualidade e preocupações começam a girar sem parar. E sabe por que isso acontece com tantos vencedores espirituais? Porque o inimigo sabe que se conseguir enfraquecer a mente de alguém, conseguirá afetar também sua força espiritual. Existe uma batalha invisível sendo travada sobre a mente daqueles que carregam propósito. Satanás tenta gerar desgaste emocional constante para fazer o escolhido perder clareza espiritual. Porque uma pessoa mentalmente exausta começa a duvidar mais facilmente, sentir medo com mais intensidade e enxergar tudo de forma mais pesada. É por isso que muitos escolhidos enfrentam ataques justamente durante a madrugada. O silêncio potencializa pensamentos, a solidão amplia emoções. E o inimigo tenta usar esse ambiente para lançar culpa, ansiedade, medo e desânimo dentro da mente. Há pessoas que durante a noite começam a lembrar de erros antigos. Outras revivem feridas emocionais. Algumas sentem um medo inexplicável sobre o futuro. Outras carregam uma sensação de opressão difícil de explicar. Mas existe algo poderoso que você precisa entender hoje. Nem toda batalha mental significa derrota espiritual. Muitas vezes, o fato de existir tanta pressão revela justamente o tamanho do propósito que existe sobre sua vida. Porque guerras grandes raramente acontecem sobre vidas vazias espiritualmente. O inimigo não desperdiça energia tentando parar quem já desistiu espiritualmente. As maiores pressões costumam acontecer sobre aqueles que carregam luz, propósito e potencial para impactar outras vidas. Foi exatamente assim com muitos homens de Deus. Daniel enfrentou guerras espirituais intensas enquanto buscava respostas do céu. Elias entrou em uma batalha emocional profunda depois de grandes vitórias espirituais. Jó passou por noites de dor, confusão e silêncio. Até Jesus enfrentou angústia intensa antes de cumprir etapas decisivas de sua missão.
Isso revela algo muito importante. Sentir pressão espiritual não significa ausência de Deus. Em muitos casos, significa que existe algo importante acontecendo no mundo espiritual. Existe um versículo extremamente forte em Efésios que declara: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Efésios 6:12. Observe isso profundamente. A Bíblia revela que existem batalhas invisíveis acontecendo além daquilo que os olhos conseguem enxergar. E muitos vencedores espirituais começam a perceber isso justamente durante as madrugadas. Há momentos em que o peso parece espiritual, a inquietação parece diferente, o coração sente como se estivesse em alerta constante. Só que existe um erro que muitos cometem. Eles começam a lutar apenas emocionalmente, quando, na verdade, a batalha exige posicionamento espiritual. Porque algumas guerras não serão vencidas apenas tentando parar de pensar. Elas exigem oração, presença de Deus e fortalecimento espiritual. Talvez você tenha percebido que certas madrugadas se tornam mais leves quando começa a orar. Talvez existam momentos em que uma simples busca pela presença de Deus muda completamente o ambiente. Isso acontece porque a presença do Senhor interfere diretamente no mundo espiritual. Há atmosferas que mudam quando alguém começa a buscar Deus sinceramente. O problema é que muitos vencedores espirituais chegam tão cansados emocionalmente que começam a lutar sozinhos. Tentam carregar tudo apenas com a própria força mental. Tentam controlar pensamentos, emoções e medos sem buscar renovação espiritual. E então, o desgaste aumenta ainda mais. Mas Deus nunca chamou seus filhos para vencer batalhas espirituais sozinhos. Existe algo muito profundo sobre as madrugadas dos escolhidos. Nelas, Deus frequentemente ensina a dependência. Porque durante o dia, muitos ainda acreditam que conseguem controlar tudo. Mas à noite, diante do silêncio e da vulnerabilidade emocional, o ser humano percebe o quanto precisa da presença de Deus. Talvez seja exatamente isso que o céu esteja tentando ensinar a você agora. Não é apenas sobre perder o sono, é sobre aprender onde sua alma deve descansar verdadeiramente. Porque existem pessoas que dormem o corpo inteiro, mas a alma continua cansada. E existem outras que, mesmo em meio às batalhas, encontram paz espiritual na presença de Deus. Jesus falou algo poderoso antes de enfrentar uma das maiores batalhas espirituais de sua caminhada. No Getsêmani, enquanto a pressão aumentava intensamente, ele buscou oração. Isso mostra que até o próprio Cristo escolheu intimidade com o Pai nos momentos de maior angústia. E talvez o erro de muitos vencedores espirituais seja tentar atravessar as madrugadas difíceis apenas alimentando a mente, quando na verdade precisam fortalecer o espírito. Porque pensamentos humanos sozinhos não conseguem sustentar alguém em guerras espirituais profundas. Há pessoas ouvindo esta mensagem que estão emocionalmente drenadas, porque passaram tempo demais lutando apenas com a própria força. Você tentou esconder o cansaço, tentou continuar sorrindo, tentou manter tudo funcionando normalmente, mas por dentro existe exaustão. E quando chega a madrugada, essa exaustão finalmente aparece. Só que Deus não está ignorando isso. O céu vê o desgaste que ninguém percebe. O Senhor conhece as guerras silenciosas da sua mente. Conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Conhece as noites em que você sentiu vontade de desistir emocionalmente. E mesmo assim, Deus continua sustentando você. Existe algo que diferencia os vencedores espirituais das outras pessoas. Eles podem até enfrentar noites difíceis, mas continuam buscando Deus no meio delas. Mesmo cansados, continuam orando. Mesmo sem respostas imediatas, continuam acreditando. Mesmo em silêncio, continuam permanecendo. E é exatamente isso que o inimigo tenta impedir.
Porque Satanás sabe que uma pessoa que aprende a permanecer firme espiritualmente durante as noites difíceis se torna extremamente forte. Quem aprende a buscar Deus no silêncio desenvolve profundidade espiritual. Quem continua orando mesmo cansado constrói resistência espiritual. Talvez hoje você esteja em uma fase onde parece que a batalha nunca termina completamente. Mas existe algo importante que você precisa lembrar. A noite não dura para sempre. Existe manhã preparada por Deus para aqueles que permanecem fiéis durante os processos difíceis. Davi entendeu isso profundamente. Em vários momentos dos Salmos, ele descreve lágrimas, angústias e noites difíceis, mas também declara algo poderoso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que os processos não são eternos. A pressão não será permanente. Deus continua no controle mesmo durante as madrugadas mais difíceis. E talvez uma das maiores transformações da sua vida esteja acontecendo exatamente agora, no meio dessas batalhas silenciosas. Porque existem forças espirituais que só nascem em quem aprendeu a permanecer firme quando ninguém mais vê a guerra acontecendo. As madrugadas difíceis não estão apenas revelando sua fraqueza. Elas também estão revelando sua resistência espiritual. Porque apesar de tudo que tentou parar você, você continua buscando Deus. Continua ouvindo mensagens. Continua acreditando. Continua lutando para não desistir. Isso revela algo poderoso. Existe uma força espiritual sendo construída dentro de você que talvez nem você mesmo tenha percebido ainda. Existe algo extremamente poderoso que acontece depois que um vencedor espiritual atravessa muitas noites difíceis. Ele deixa de depender apenas das emoções e começa a desenvolver maturidade espiritual. Porque no começo da caminhada, muitas pessoas buscam Deus apenas quando sentem vontade, quando estão emocionalmente bem ou quando tudo parece fazer sentido. Mas as madrugadas difíceis mudam isso. Elas ensinam o escolhido a permanecer firme, mesmo em silêncio, mesmo cansado e mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. E talvez seja exatamente essa a maior transformação que Deus está realizando em muitos vencedores espirituais neste momento. O céu não está apenas tentando aliviar suas noites difíceis. Deus está formando alguém mais forte, mais profundo e mais preparado espiritualmente. Há pessoas ouvindo esta mensagem que não percebem o quanto já mudaram espiritualmente nos últimos meses. Você começou a enxergar a vida de maneira diferente. Certas conversas perderam a graça. Certos ambientes começaram a incomodar sua alma. Algumas amizades já não conseguem acompanhar aquilo que Deus está despertando dentro de você. E enquanto tudo isso acontece, as madrugadas continuam sendo um lugar de confronto espiritual, reflexão e crescimento invisível. Porque existe uma verdade que poucos entendem. Os vencedores espirituais não nascem fortes. Eles são formados através de processos, são moldados em batalhas silenciosas, são fortalecidos em momentos em que ninguém vê suas lágrimas. E muitas vezes é exatamente durante a madrugada que Deus trabalha mais profundamente dentro deles. Foi assim com Davi. Antes de se tornar rei diante das multidões, ele aprendeu a buscar Deus sozinho. Foi assim com José. Antes de governar o Egito, ele passou por noites de prisão, silêncio e espera. Foi assim com Paulo. Antes de impactar nações inteiras, ele enfrentou desertos, perseguições e processos internos profundos. Isso revela algo poderoso. Deus nunca entrega grandes responsabilidades espirituais para pessoas que ainda não aprenderam a permanecer firmes durante as noites difíceis. Talvez você tenha perguntado muitas vezes por que suas madrugadas se tornaram tão intensas. Talvez tenha tentado entender por que existe tanta pressão emocional em certos períodos da sua vida.
Mas existe uma possibilidade que você precisa considerar hoje. E se essas noites estiverem preparando você para algo muito maior do que imagina? Porque o céu conhece o futuro que você ainda não consegue enxergar. Deus sabe das batalhas que ainda virão, sabe das responsabilidades espirituais que serão colocadas sobre sua vida, sabe das pessoas que serão impactadas através do seu testemunho. E justamente por isso, o Senhor está fortalecendo você agora. Existe um versículo muito forte em Isaías que declara: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Isaías 40:31. Observe algo profundo nisso. Deus não promete ausência de batalhas. Ele promete renovação de forças. Isso significa que haverá momentos de cansaço, pressão e desgaste emocional. Mas o Senhor sustenta aqueles que permanecem confiando nele. E talvez uma das maiores lições que as madrugadas ensinaram a você seja exatamente essa. Sua força não vem apenas de você, porque houve noites em que emocionalmente você já não aguentava mais. Houve momentos em que parecia impossível continuar firme. Houve fases em que a mente estava cansada, o coração estava sobrecarregado e a alma estava em silêncio. E mesmo assim, Deus sustentou você. Há pessoas ouvindo esta mensagem que sobreviveram espiritualmente a batalhas que ninguém conhece completamente. Pessoas que sorriram durante o dia enquanto choravam à noite. Pessoas que continuaram ajudando outros enquanto travavam guerras internas silenciosas. Pessoas que quase desistiram emocionalmente, mas ainda assim permaneceram buscando Deus. E sabe o que isso revela? Revela que existe uma resistência espiritual sendo construída dentro de você. O inimigo queria que as noites difíceis destruíssem sua fé. Mas Deus está usando essas mesmas noites para fortalecer sua estrutura espiritual. Satanás tentou transformar a madrugada em ambiente de desespero. Mas o céu começou a transformar a madrugada em lugar de intimidade, crescimento e amadurecimento espiritual. Talvez hoje você ainda esteja cansado. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez algumas batalhas internas continuem acontecendo. Mas existe algo importante que você precisa entender. Você não é mais a mesma pessoa que começou esse processo. As noites difíceis mudaram você. Você começou a discernir melhor as coisas espirituais. Aprendeu a valorizar mais a presença de Deus. Percebeu que certas distrações já não conseguem preencher sua alma. Entendeu que sua paz vale mais do que muitos ambientes. Descobriu que existe força espiritual dentro de você mesmo em dias difíceis. E talvez uma das maiores mudanças tenha sido esta. Você aprendeu a buscar Deus não apenas por bênçãos, mas por necessidade real da presença dele. Porque existe um nível de intimidade que só nasce na madrugada. Existe uma profundidade espiritual que só se desenvolve no silêncio. Há encontros com Deus que dificilmente aconteceriam se tudo estivesse confortável o tempo inteiro. Foi durante noites difíceis que muitos escolhidos descobriram sua verdadeira força espiritual. Porque enquanto tudo está fácil, qualquer pessoa consegue dizer que tem fé, mas é durante as madrugadas silenciosas, quando ninguém está vendo, que a fé verdadeira é revelada. Talvez existam momentos em que você ainda se pergunte se conseguirá vencer completamente essa fase. E a resposta é sim. Não porque você é forte sozinho, mas porque Deus continua sustentando você no processo. Existe algo muito importante que o inimigo tenta esconder dos vencedores espirituais. O fato de você ainda estar de pé já é prova de que Deus não abandonou sua vida. Porque houve batalhas que poderiam ter destruído sua mente. Houve situações que poderiam ter acabado completamente com sua esperança. Houve noites em que o peso parecia maior do que sua força emocional. Mas mesmo assim, você continuou. Isso não aconteceu por acaso.
O céu sustentou você em cada fase. E talvez agora você ainda não consiga enxergar completamente tudo o que Deus está fazendo. Mas um dia entenderá que algumas das maiores transformações da sua vida nasceram exatamente nas madrugadas em que você pensou que estava apenas lutando para sobreviver emocionalmente. Porque enquanto você chorava, Deus fortalecia sua alma. Enquanto você lutava contra pensamentos difíceis, Deus construía resistência espiritual dentro de você. Enquanto você enfrentava silêncio e pressão emocional, o céu preparava você para níveis maiores de maturidade. E sabe o que é mais poderoso? Pessoas que atravessam madrugadas difíceis com Deus se tornam diferentes. Elas desenvolvem discernimento, desenvolvem profundidade, desenvolvem compaixão, desenvolvem força espiritual. Elas deixam de viver apenas pela aparência externa e começam a valorizar aquilo que realmente alimenta a alma. Talvez seja por isso que você sente que mudou tanto ultimamente, porque Deus está separando você de superficialidades espirituais. O Senhor está ensinando você a viver em profundidade, está ensinando você a depender mais da presença dEle do que das distrações do mundo. Embora o processo tenha sido cansativo, existe algo glorioso sendo formado dentro de você. Porque as madrugadas que quase quebraram sua mente também estão construindo a pessoa que amanhã ajudará outros a vencerem suas próprias batalhas. As lágrimas silenciosas que ninguém viu estão produzindo autoridade espiritual. As orações feitas em noites difíceis estão fortalecendo sua intimidade com Deus. E cada batalha que você venceu em silêncio está preparando você para carregar uma força espiritual que muita gente ainda não consegue compreender. Porque os vencedores espirituais não são definidos pelas noites em que choraram. Eles são definidos pelo fato de continuarem buscando Deus, mesmo em meio à escuridão. Amém.